Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Gran Turismo, a nova adaptação de um game, mas que aqui essa adaptação ela não é do jogo em si, mas sim de como esse jogo ele impactou, de como esse jogo mudou a vida de um de seus jogadores de uma maneira que ninguém imaginava. Ian Vandenborre era um dos melhores jogadores de Gran Turismo do mundo. E ele acabou sendo convidado para participar de uma academia de treinamento para sair da simulação e passar a correr em carros de verdade, em pistas de verdade, contra adversários de verdade, em corridas de verdade. O que seria o sonho supremo do cara. E o filme ele fala muito sobre isso, sobre sonhos e sobre realizar os seus sonhos. E usa, claro, de todo um arco, de todo aquele ar épico que um filme desse tipo precisa usar para conseguir se vender. E, inevitavelmente, eu acho que o filme ele acaba esbarrando no que eu julgo ser um roteiro um pouco previsível, mas que isso de maneira nenhuma compromete a empolgação de você assistir o filme, porque mesmo eu já conhecendo um pouco da história, por gostar de corrida, já conhecer um pouco da história, já gostar de corrida e de jogos. Já conhecia um pouco da história, já sabia algumas coisas que aconteceriam, porque é uma história real isso, a história do filme. Mas o filme ele consegue se sustentar muito bem na simplicidade do seu roteiro e da sua narrativa e com um foco muito direto na vida profissional do protagonista. Mas eu não vou mentir e dizer que o filme ele consegue sempre manter ali o mesmo nível, porque ele dá uma oscilada quando ele vai falar, quando ele vai mergulhar um pouco mais na vida pessoal, olhar um pouco para a vida pessoal do nosso protagonista. Eu acho que o filme ele dá uma oscilada, ele não consegue se manter no mesmo nível que ele conseguia se manter quando ele falava da vida profissional. Mas eu acho que de alguma maneira, quando o filme ele consegue mesclar esses dois lados, o profissional e o pessoal, o filme ele consegue funcionar muito bem. Muito bem. Não só funcionar muito bem, mas também emocionar. O filme ele consegue ser muito emocionante nesses momentos em que esses dois arcos convergem em um. E eu acho que isso acontece muito com a ajuda da trilha sonora. Que a trilha sonora nesse filme como um todo, no geral, ela não tá muito marcante, tá? Mas eu diria apenas que ela cumpre a sua função dentro do filme, digamos assim, mas que ela realmente se destaca apenas nas cenas de corrida, nas várias cenas de corrida, porque um videogame de corrida tem que ter muitas corridas, né? Faz sentido. E é realmente quando a trilha sonora se destaca. E eu gosto também como o filme abraça, o filme e a história em si abraçam é, esse ar todo de videogame que precisa ter, sem medo nenhum. Então a gente tem aqui toda aquela linha de raciocínio de que conforme você vai avançando no jogo, os seus adversários vão ficando mais fortes e as pistas onde você corre vão ficando mais difíceis. O uso da própria tela do cinema como o display da tela de um jogador também foi muito bem usado e muito inteligente. Alguns artifícios também, como usar aquele pinzinho no jogador, como se a gente estivesse expectando ele para indicar que aquele carro é o dele, também foi muito inteligente. São vários detalhezinhos que chamaram a minha atenção positivamente nesse filme. Mas falar aqui também que não esperem assistir esse filme, sair da sala de cinema depois desse filme e acharem que conhecem a história real, porque isso não vai acontecer. O filme ele tem uma série de alterações em relação ao material base, em relação à história real, tanto que tem personagens aqui que sequer existem, como é o caso do personagem do Orlando Bloom, ele não existe. Tem outros personagens aqui que existem, mas que estão com outros nomes, porque fizeram mudanças em falas, fizeram mudanças em parte da história, como é o caso do personagem do David Harbour. Então, eu acho que esse filme ele tem que ser visto como uma janela de curiosidade, digamos assim, pela qual você vai assistir ao filme, ou antes de assistir ao filme, até não tem o menor problema, mas que vai despertar a tua curiosidade para você ir pesquisar um pouco melhor a fundo a história de verdade. Porque é realmente uma história muito interessante e vale a pena dar uma lida rápida sobre o assunto, porque é realmente impactante, realmente uau, digamos assim. É muito inesperado, muito uau. E eu acho que é essa sensação que o filme causa. Mas, para terminar aqui rapidinho,
Como eu falei ali um pouco antes da trilha sonora do filme, eu acho que eu preciso falar aqui também dos efeitos sonoros desse filme. Porque é diferente. Os efeitos sonoros desse filme eles estão o tempo inteiro muito bem utilizados para conseguir imergir, para conseguir causar essa imersão do espectador no filme, o tempo inteiro. O formato IMAX também está muito bem utilizado no filme para isso, para conseguir causar essa imersão no espectador, no sentido de que a gente consegue se sentir ali dentro da corrida mesmo, dentro da pista, mas também dentro do que o próprio corredor está sentindo naquele momento durante a corrida, que eu achei sensacional. Sensacional. Os efeitos sonoros aqui, no geral, estão um espetáculo, gente, de verdade. Outro detalhe também que me chamou muita atenção foi a movimentação da câmera, porque a câmera ela se movimenta muitas vezes durante a corrida contra o movimento dos carros, o que dá uma sensação muito de que eles estão muito mais rápidos do que eles realmente estão. Isso é uma jogada muito inteligente, foi muito bem utilizado em várias corridas, em vários momentos de corrida. A fotografia aqui também tá maravilhosa e contribui muito para dar todo aquele ar épico que eu falei que o filme ele precisa para conseguir se vender. E a fotografia contribui muito para isso no filme, muito. Eu diria que a parte técnica desse filme ela tá praticamente impecável. Praticamente impecável, tá realmente muito boa. Mas bom, gente, essa foi a minha curta análise de Gran Turismo, de jogador a corredor, que já está em cartaz em todos os cinemas brasileiros e no mundo. Bom, gente, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, para dar aquela moralzinha marota. Compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo e comentar aqui o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram, se vocês querem assistir. Me falar aí o que vocês acharam, se vocês jogam também, o que vocês acharam. Valeu!